prefeito Rubens Magela da Silva, do Cidadania, tem sido questionado pelas redes sociais por estar usando a estrutura da prefeitura para favorecer as candidaturas de João Bosco à Assembleia Legislativa de Minas e Rafael Rios à Câmara Federal. Há relatos circulando aqui pelas redes sociais da cidade que os servidores públicos municipais estão sendo constrangidos para não apenas votarem, mas também trabalharem na campanha desses candidatos. E em um ato de campanha realizado na última terça-feira, dia 30 de agosto, ao lado de João Bosco, candidato a deputado estadual, e ao lado de Rafael Rios, candidato a deputado federal, o prefeito chegou a prometer o reajuste do valor do ticket de alimentação aos servidores e foi amplamente aplaudido pela classe. Nós temos o vídeo, vamos assistir. Em breve agora estarei encaminhando para a Câmara o reajuste do vale alimentação de vocês para R$ 650 a partir de janeiro. O ato de campanha reuniu na sede da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Araxá representantes do setor cultural da cidade e servidores da Fundação Cultural Calmon Barreto. Além do prefeito de Araxá, estavam presentes a secretária municipal de Educação, Zuma Moreira, e a presidente da Fundação Cultural Calmon Barreto, a Cíntia Versosa. Nem a Prefeitura de Araxá, nem a assessoria de gabinete do prefeito se pronunciaram sobre o ocorrido. Omara? Bom, Gi, esse vídeo aí, essas fotos, os prints, né, eles estão circulando aí em todos os grupos de WhatsApp, tá? E assistindo esse vídeo aí do prefeito Rubens, sei lá, como que ele quer ser chamado, dando esse reajuste aí de 30%, né, no Vale Alimentação, né, ao lado dos candidatos Bosco e Rafael Rios. Na hora eu pensei, meu Deus do céu, isso aí pode? Na hora eu pensei isso. Depois, as fotos, né, em reuniões, né, convocadas pela própria Cíntia, tem os prints aí que mostram isso. Fotos do Rafael participando aí, fazendo campanha daquela prefeitura no bairro. Enfim, gente, eu sou uma cidadã comum, eu tenho muito que aprender ainda, eu não sei direito, mas eu fiquei meio indignada com essas coisas aí, e eu quero perguntar agora, tá? Porque perguntar não ofende ninguém. Em meio à campanha política, com 2 candidatos ao seu lado, prefeito, dá reajuste de 30% para janeiro? É isso mesmo, prefeito? Estou perguntando. Por que esse reajuste veio justamente agora, em época de campanha? Por que não deu esse reajuste antes, prefeito? Tinha que ser agora. Eu gostaria de saber, sabe? Os candidatos têm que ser eleitos primeiro? Dar esse aumento justo numa reunião, tá? Com os servidores e com os candidatos ao seu lado, ficou feio. E por que o reajuste não pode ser já nesse mês, já que vai dar? Por que não dá agora, dia 5? E se seu candidato perder, prefeito, vai ter reajuste? São perguntas, tá, gente? Eu não entendo muito bem, tá? Mas essas reuniões aí com os servidores da prefeitura, isso pode mesmo? Tem certeza? Tá? Então, vamos aguardar aí os candidatos, a prefeitura se manifestar a respeito disso daí, né?
Vamos aguardar o Ministério Público falar o que ele acha disso, porque com certeza alguém já deve ter denunciado, né? Vamos aguardar TSE, TRE, sei lá. Vamos aguardar, tá? Mas uma coisa é certa, né, pessoal? Ficou feio demais para esses candidatos. E se isso aí se comprovar mesmo, né? Se isso aí for se comprovar, é esse tipo de representante que você quer na Assembleia Legislativa de Minas Gerais? É esse tipo de representante que você quer na Câmara dos Deputados? Então, fica aí a minha pergunta para você, caso se comprove, tá? Porque se os candidatos estão fazendo isso agora em campanha, agindo, na minha opinião, se isso for verdade, agindo com desonestidade, faço ideia o que vai fazer lá, né? É isso. Giovanni, para você que não conhece aqui a nossa realidade, né? Só para você entender, o atual candidato à Câmara Federal é vereador-presidente da Câmara Municipal. O atual candidato a deputado estadual é candidato à reeleição. Ele já está na Assembleia Legislativa há 2 ou 3 mandatos. Então, nós temos 3 atores políticos que estão em mandato e concorrendo os 2 aí a outros cargos, recebendo uma promessa do prefeito, ao lado do prefeito, o presidente da Câmara, que provavelmente tem o poder de colocar ou não esse projeto para ser votado, e força para que ele seja votado e aprovado ou não, nessa, entre aspas aí, né, podendo ele usufruir dessa alternativa aí de ganho do servidor para se eleger a deputado estadual. Essa é a realidade que a gente vê aqui em Araxá acontecendo diante dos nossos olhos. Complicadíssimo, né, Gi? Assim, e infelizmente não é exclusivo de Araxá. Muitos municípios pelo Brasil, maiores ou menores que Araxá, também vivem essas coisas, essa política rasteira, baixa, em que usam a máquina pública, que é sustentada por nós, né, por cada um de nós, para que eles se eternizem no poder. Mas aí entra uma reflexão para a gente, para nós como conservadores, como pessoas que acreditam numa política de valores, né? Os valores são vida, família, liberdade, honestidade. Às vezes a gente até conversava aqui antes de começar o nosso programa, o conservadorismo brasileiro, que tem nascido aí de 2013 para cá, principalmente, eclodiu, né, de 2013 para cá, tem os olhos muito voltados para o governo federal, para Brasília, sendo que a política brasileira, a roda da engrenagem da política brasileira acontece nos municípios, né? São nos municípios que a cultura política brasileira se desenvolve. Para isso, tem um grande jurista, filósofo, sociólogo brasileiro do século passado, foi professor universitário, foi fundador da PUC de São Paulo, catedrático da PUC, livre docente pela USP, o professor José Pedro Galvão de Souza, que eu recomendo a todos, da área do direito ou não, que leiam. Ele, ainda que seja muito profundo, é de uma leitura muito fácil, muito agradável, um homem que sabia escrever muito bem. E aí o professor José Pedro Galvão de Souza, uma das teses dele é essa: o Brasil é um país de cultura municipalista, porque herdamos isso de Portugal. Aqui nós temos a democracia acontece nos municípios. E ele prova por argumentos históricos, jurídicos, sociológicos, que a cultura política brasileira é municipalista. E aí a gente conversava aqui, a esquerda, em determinado momento, compreendeu isso e fez
a conquista da estrutura dos municípios, né? Um fato histórico bem concreto, Lula, primeira candidatura dele à presidência da República em 89, perde, 94, perde, 98, perde, e aí quando ele perde em 98, 99, 2000, ele faz o que se chamou a Marcha pelo Brasil, em que ele visitou todos os mais de 5.000 municípios do Brasil. Não ficou nenhum município do Brasil que não recebeu a visita da caravana do Lula com o PT. E não foi só o Lula. As principais lideranças do PT, os grandes caciques do PT também foram nessa caravana, visitaram todos os municípios. O resultado disso, em 2002, o Lula venceu. Porque ele viu que era preciso entrar nos municípios. E ele ia, a estratégia era muito bem desenhada, fazia os eventos públicos, reunia as lideranças locais, convertia elas para o PT. Eu acho que, inclusive, conversão é uma palavra boa, porque é quase uma religião falsa, obviamente. E aí montava o comitê do PT e estava estrutura de campanha. No final das contas, ele teve estrutura de campanha no Brasil inteiro já montada, em todos mais de 5.000 municípios do Brasil. Então falta, por mais que, e aqui não é um argumento de ou isso ou aquilo, ou o governo federal ou os municípios, não, são os dois. As eleições nacionais são importantes para a presidência da República, Senado, Câmara Federal, são muito importantes. A gente precisa trabalhar muito para que a gente afaste completamente a esquerda e seus satélites do poder federal. Mas também as eleições estaduais são muito importantes e as eleições municipais são fundamentais, né? Criar essas estruturas conservadoras de valores patriotas em cada município do Brasil é a missão do conservadorismo hoje. Isso vai fazer com que essa revolução, pode ser uma palavra meio mal empregada, mas eu uso aqui pela facilidade de usá-la, essa revolução conservadora que a gente vem vivendo, para que ela se estabilize na história do Brasil, se institucionalize. Hoje nós temos aí o povo nas ruas, o povo conservador nas ruas, nas redes sociais, mas ainda não está cristalizado em instituições. E essa institucionalização do conservadorismo brasileiro vai se dar pelos municípios, é esse o caminho. Então a gente precisa entrar na política municipal, a gente precisa estar atento à política municipal. Câmara de Vereadores, aqui no MOVA a gente deu a nossa contribuição, lançamos um candidato nas últimas eleições à Câmara de Vereadores de BH, ele ficou como primeiro suplente do Nicolas Ferreira. Se Deus quiser, nós temos aí a confiança e a certeza de que o Nicolas Ferreira vai ser eleito deputado federal com uma votação acachapante pela qualidade do mandato dele, da atuação política dele, e aí nós vamos ter mais um vereador aí, além do Nicolas e de outros vereadores na Câmara, preocupados com os valores, e isso não pode ser só Belo Horizonte, tem que ser no Brasil inteiro. Giovanni, eu gosto muito daquele termo usado pelo Paulo Henrique, do PH Vox, é a contra-revolução. Exato. Porque exato. O que eles estão fazendo aí ao longo dos últimos 30, 40 anos é a revolução. Perfeito, cultural, perfeito, né? Gi, então perfeito. A gente tem que vir e assumir o nosso papel na contra-revolução. Exato, perfeito. Eu não queria te interromper, eu só queria contribuir, pode terminar. Você já tinha terminado? Não, mas era isso mesmo, Gi, é deixar essa reflexão. Vamos voltar os nossos olhares também para os municípios, a gente precisa muito disso. Wellington, como é que está a sua realidade aí em Patos de Minas? Aqui em Araxá a gente está vivendo uma verdadeira vergonha, né? Na nossa cara, à luz do dia, o uso da máquina pública em favor aí de 2 candidatos que são de esquerda, do mesmo partido do prefeito. Como a Omara falou aí, né? Ela falou, eu não estou muito entendida, mas tá, sim, tá, falou certo, tem que ter denúncia do Ministério Público, com certeza o TSE deve fazer alguma coisa, creio eu, né, que eles não podem fazer isso, né, utilizar, se realmente essas informações forem de fato, né, e o Ministério Público tem que fazer alguma coisa, o Ministério Público Eleitoral tem que fazer alguma coisa. E é muito bom a gente ver as pessoas se indignando com isso, que antigamente era tão normal, né? Essa questão do prefeito, ou até mesmo igual o Giovanni, né?
o doutor Giovanni falou aí, que é estrutural isso aí, realmente acontece em outras cidades. Aqui na nossa cidade nós não deixamos, né, porque o prefeito daqui, ele sabe como é que nós somos, né, se ele caísse na besteira de tentar fazer esse tipo de patifaria, essa é a palavra certa, né, para poder agregar outro candidato aqui, ele estaria praticamente em todos os jornais e nós lá na porta pressionando ele, né, que a função dele é o município. Logicamente que a gente sabe da necessidade de ter um deputado federal, de ter um deputado estadual, e a gente entende que o prefeito fica a mercê, né, também dessas pessoas, mas não é assim que se faz política, né? Você vai fazer política, chama os funcionários lá, informam que ele é um candidato e cada um decide o que ele acha daquele candidato, se ele é bom ou ruim, não oferecendo miséria, né? Porque isso é uma miséria, a pessoa acha que talvez aquilo é muita coisa, mas é uma miséria para poder ter um voto que vai impactar na vida dele por 4 anos. E as pessoas não entendem isso, né? Que às vezes é um benefício que acaba sendo um malefício. Essa é a famosa palavra, né, que tem que ser usada. Referente ao Nicolas aí, né, foi até bom vocês terem comentado, nós vamos apoiar ele aqui também, né, que em Patos, apesar de nós termos federais aqui, nós vamos apoiar ele aqui. É um cara que eu creio que, eu até comento com ele bastante, e com o Pablo, que é o assessor dele, que ele deve ser nosso futuro presidente da República aí. Ele tem um potencial muito grande, tem uma oratória muito boa, apesar dele vir da nossa área, né, doutor? Apesar dele vir da nossa área, nós sabemos que isso é até ensinado dentro de faculdade, é uma das coisas que o direito, pelo menos, ajuda nós, né, bastante. Então, eu creio sim, sabe? É um fato muito triste para nossa história. Eu creio que talvez os movimentos da ID vão estar fazendo alguma coisa. Eu acredito nisso, né? Para não deixar isso acontecer, porque aqui em Patos nós não deixamos. Aqui em Patos tem, se não me engano, são 17 candidatos a deputados estaduais e eu acho que 4 ou 5 federais. Se eles quiserem ter esse tipo de benefício, eles vão gastar sola de sapato, vão bater de casa em casa e dar a cara para o povo e falar o que eles vão fazer para o município deles. Mas esse tipo de vergonha aí, você pode ter certeza que aqui na nossa cidade não vai acontecer, não. É uma situação muito triste, eu espero mesmo que seja solucionada e essas pessoas aí que fizeram esse tipo de... nem sei a palavra ao certo para declarar eles, sejam investigadas e condenadas. Eu gostei do termo que o Giovanni usou, é uma política rasteira, é uma política mesquinha, né? Uma política muito, muito rasteira. A gente trouxe aqui, algumas semanas atrás, né, para vocês que nos acompanham, um programa onde a gente apresentou exatamente, né, quais são os partidos de esquerda, quais são os números daquela primeira dezena, os 2 primeiros números que não podem estar na sua lista, justamente por ser partidos de esquerda, que são o oposto de todos os valores que a gente defende, né? Mas eu faço questão, hoje especificamente, diante desta notícia que a gente discutiu aqui, de trazer nominalmente para você João Bosco e Rafael Rios são 2 candidatos de esquerda. Eles são do Cidadania, número 23. É uma das dezenas que não pode estar na sua lista. O Partido Cidadania, ele vai contra todos os valores que nós defendemos, que são vida, da concepção ao seu encerramento natural. O Cidadania defende o aborto. Ideologia de gênero. A gente acabou de trazer para você aí o que a ideologia de gênero está querendo nos impor goela abaixo, está querendo impor às nossas crianças. Que homem não precisa ser homem, ele pode ser o que ele quiser.
Mulher não precisa ser mulher, ela pode ser o que ela quiser. Os relacionamentos não têm que ser entre homens e mulheres. Eles podem ser entre dois homens, entre duas mulheres ou entre um homem e um bicho. Na Alemanha, foi aprovado, gente, o relacionamento, a zoofilia, o relacionamento entre ser humano e animal. Você acha que isso vai demorar muito para ser proposto no nosso Congresso Nacional? O Cidadania é um partido que tem esse viés político, ideológico. Então você precisa refletir se é isso que você quer para a sua família e para os seus filhos. Fica aí a dica, fica aí o alerta, porque eu sei que tem muita gente que faz questão, né, de votar naquele candidato que nasceu aqui em Araxá, que você conhece desde criança, que você conhece o pai, que você conhece a mãe, que você conhece... Eu sei, nós estamos numa cidade pequena, eu conheço essa realidade, eu sei dessa realidade. Mas tudo bem, você quer uma cadeira na Câmara Federal, você quer essa cadeira para a esquerda? Promovendo esse tipo de pauta para a sua família e para o seu futuro? Você quer dar essa cadeira para a esquerda? Fica para você refletir, para você pensar. Eu tive a impressão que você está querendo falar alguma coisa, Amara? Não? Não, você falou aí da aprovação da lei lá, da zoofilia lá na Alemanha. Eu lembrei que nós temos candidatos aí, né? Defensores dos animais e tantos outros aí no país. Ninguém se manifestou, né, Gi? Ninguém falou nada, ninguém foi contra, ninguém fez protesto, não é? As feministas aí, ó, que defendem os ovos das tartarugas, que elas só defendem ovos de tartarugas. Então, assim, é muito incoerente, minha cabeça não consegue entender esse povo. É muito complicado.